3 desejos. Uhum. Tem né, de um maior do que dos outros. Mas isso também funciona no caso assim, qual é o desejo que eu alimento? O que acontece? O nível 1, ele é cada vez, ele é mais ligado ao Yetzirah, mas também é ligado ao Yetzirah Tov. Por exemplo, né? Uma pessoa gourmet, uma pessoa que gosta, eu gosto de comer bem. Quando eu comia carne, eu gostava muito de comer um sushi e num rodízio de sushi. Entendeu? Quando eu Não, comia não, peixe, né? você não Então, entendeu. todos eles têm um aspecto positivo e um aspecto negativo, tá? Você gostar de uma festa, música, dança, não é algo forçosamente errado, entendeu? Então, vai depender do que você faz com isso. Você gostar de sexo é alguma coisa maravilhosa. Sexo é uma coisa maravilhosa, se feita com amor dentro do casamento. Então, não é forçosamente o nível 1 ligado ao Yetzirah e o nível 3 ligado ao Yetzirah Tov, mas são ligados. Não, minha pergunta não foi essa. Oi? Minha pergunta não foi essa. Minha pergunta não foi essa. Minha pergunta foi: assim como a gente pode alimentar o Yetzirah, a gente também pode ter os 3 níveis de desejo. Posso alimentar, eu escolho alimentar. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Entendeu agora? Entendi. Com certeza, isso mesmo. E o ideal é que nós alimentemos, né, o nível 3, que é o nível mais refinado, mais sutil, com as clipot mais finas, né? Mas, olha só, o fato das clipot serem mais finas não quer dizer que não haja menos perigos. Eu não sei se vocês já notaram isso, porque, por exemplo, a gente vê muito no meio de pessoas altamente espirituais ou religiosas, muitas vezes moralmente, politicamente corretas, a gente vê muito julgamento, a gente vê muito lashon hará, a gente vê muita intransigência, muitas vezes até falta de amor, né? Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá? As clipotas elas vão se tornando mais sutis, mas também as armadilhas da alma e armadilhas de erro, elas também vão se tornando mais sutis, né? É muito mais fácil você falar, esse cara toma droga, né? Ou, eu tô pecando porque eu sou um viciado em cocaína. É algo escrachado, é algo claro, né? E é muito mais difícil você reconhecer, eu estou pecando porque o meu ego está se levantando e eu entrei em competição com o meu irmão. E isso acontece. A história judaica conta que o rabino Akiva, né? Você conhece a história dele, né, Aline? Foi um dos maiores rabinos da história de Israel e ele tinha 24 mil discípulos. E a tradição conta que irrompeu uma peste. Desses 24 mil, eu acho que só sobraram 2 ou 3, porque eles deixaram o orgulho entrar no coração deles e começaram a brigar entre si. Os discípulos de Yeshua, né? Qual é o maior? Qual é o maior? Então, é muito sutil, gente, tá? A gente não pode achar que porque a gente está vivendo uma vida espiritual, nossos principais desejos estão situados no nível 3, nós aspiramos pelo eterno, nós queremos o eterno, nós podemos baixar a guarda. Isso é muito importante. Falei sobre o desejo e agora eu quero falar sobre o recipiente. Conceito cabalístico do recipiente. O recipiente é aquele que deseja. Ou o recipiente é o vácuo criado pelo desejo para ser preenchido pelo objeto do desejo.
O que é um recipiente? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o exemplo do copo de café. A gente vai usar esse exemplo depois. O copo de café, nele cabe a quantidade de café necessária, né? Uma jarra de água. Nós somos chamados nas escrituras de quê? Templo do Espírito Santo, templo de Ruach HaKodesh, né? Um templo é um recipiente, é um lugar onde a presença do Eterno se manifesta. A ideia, quando a gente fala, né, templo de Ruach HaKodesh, nós somos templo, a visão que a gente tem é exatamente essa, né? Nós temos um vácuo dentro de nós e o Eterno preencher esse vácuo. Só que o que acontece? O nosso recipiente, ele não é físico, é um recipiente espiritual. Pode ser um recipiente emocional também. E o que acontece? Esse recipiente, ele busca constantemente ser preenchido. Não apenas com uma coisa só, como a gente viu, né, nos vários níveis de desejo, mas na prática. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, você vai num restaurante, a comida é muito gostosa, você está comendo... Vou dar um péssimo exemplo aqui, tá, gente? Você está comendo um churrasco, você come, até que você não aguenta comer mais, né? E você fala, eu não aguento mais. Mas aí passa o garçom oferecendo uma mousse de chocolate ou um tiramisu lindíssimo. E aí, de repente, o que acontece? Te dá vontade de comer um doce depois. Mas há 2 minutos atrás, você não queria comer mais nada, você não aguentava mais nada. Como é algo diferente... Um petit gâteau. Oi? Petit gâteau. Uhum. Acontece, gente, é impressionante, né? Então, o que acontece? A gente nunca se preenche totalmente, nunca se preenche totalmente. Eu creio que vocês já viram, eu acho lindo, um vídeo em que o professor chega com um vaso e enche ele de pedras, e aí ele pergunta, cabe mais alguma coisa nesse vaso? Os alunos falam não. Aí ele vem com pedrinhas menores, derrama, e aquelas pedrinhas menores, elas enchem os espaços entre as pedras maiores. Vocês já viram esse vídeo? Molho de tomate. Jamais. E aí, ele pergunta aos alunos, e agora? E agora? Cabe mais alguma coisa? Os alunos falam, não, professor. E aí ele vem com água e derrama naquele vaso, né? Fechou tudo. Tem algum microfone aberto mais? Não, né? É lindo esse vídeo. Exatamente. E aí, então, tá cheio. Nós somos assim. Sempre nós queremos e nós conseguimos nos encher com mais alguma coisa, né? A gente poderia comparar o primeiro nível de desejo às pedras grossas, o segundo às pedrinhas e o terceiro nível à água, que é a água de Ruach, né? E aí o que acontece? Tudo o que acontece no mundo físico, né? E mundo físico para Kabbalah é chamado Malchut, reino. Em hebraico a gente tem também o Olam Hazé, né? O mundo presente, em oposição ao mundo vindouro, é movido pelo desejo ou pela necessidade de preenchimento de um recipiente. Pensa aí, gente, em alguma coisa que não é movido pelo desejo, me fala. Fala, Renato. Então, Cíntia, eu estou aqui ouvindo e estou fazendo umas ligações aqui na minha mente com as teorias, né, da psicanálise, onde a psicanálise fala que o desejo não é o querer, né? Desejo, ele não é querer. Querer a gente quer, hoje quer, amanhã não quer mais, né? E o desejo, ele vem do nosso, digamos assim, da alma, né? Da psique. Uhum. E o desejo, ele passa por cima de qualquer coisa para se realizar. Né? Uhum. Ele passa por cima, ou seja, não tenho condições de realizar meu desejo, mas quando você vê, o desejo é tão forte que você conseguiu falar assim, nossa, como eu consegui fazer isso?
como eu alcancei, né? Mas o desejo, o outro lado, também acontece, né? Quando a pessoa não se conhece, quando a pessoa não reconhece os seus limites, ela pode desejar algo ruim e acabar realizando. Mesmo ela tendo leis que a regem, mesmo ela tendo conhecimento, o desejo atropela, né? Então, o perigo está em se ter um desejo de ser um recipiente para outra pessoa, né? Onde o desejo do outro se direciona para você. E cadê o seu desejo? Onde está? Está anulado. Está sabotado, né? Porque tudo que eu quero é o outro depositando sobre mim, né? Mas o desejo é do outro, não é o meu, né? Eu acabo realizando do outro. Então, por isso que é importante entender esse recipiente que a gente chama de que recebe, né? Ou seja, o objeto no sentido de objetivo, para onde os desejos se direcionam. Nós temos que ser seres desejantes e não se colocar no lugar de objeto do desejo do outro. É Muito bom. Porque parece é bem o que diz mesmo né, as teorias psicanalíticas, né? Muito bom. Isso tem a ver com o que eu vou falar agora, que a Cabala fala em relação a aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos. Fala, Rosa, você levantou a mão? Eu levantei. O meu marido, ele desejou comer um arroz doce, né? Aí ele comprou todos os ingredientes, colocou ali no armário para mim fazer o arroz doce para ele. Quer dizer, eu vou fazer o arroz doce para ele para cumprir o desejo dele, né? Porque não é o meu desejo, é o dele. Mas eu vou fazer. Estou acabando de fazer, aliás, agora. A gente está falando de desejo, né? Então. Sim, mas o desejo dele é tão forte, que moveu o seu a realizar. Então, ele consegue realizar. Aí é que está, né? Ele deseja, né? Porque o seu desejo é satisfazer o desejo dele, né? Eu não fui fazer, mas eu desejo tanto que eu encontro alguém que saiba e eu realizo como um arroz doce. Nesse sentido. Isso. Aí o seu desejo é um desejo nível 3, Rosa, que é um desejo altruísta, entendeu? O desejo dele de comer o arroz doce é um desejo nível 1, que é um desejo mais básico. Mas o seu desejo, você quer comer o arroz doce também. Então, a gente é uma mistura total desses níveis de desejo. Fala, Aline. Nós somos um recipiente, mas esse recipiente que recebe do Eterno, um recipiente para receber do Eterno e para compartilhar. Eu acho que esse é o grande segredo do desejo. É o compartilhar, o dividir, né? O meu desejo é o seu desejo, né? É realizar o seu desejo. Assim, essa coisa que é altruísta e essa coisa do compartilhar. Esse eu acho que é o grande segredo do universo, do desejo, porque o Eterno, ele desejou criar, ele criou para quê? Porque ele queria compartilhar. Olha, né? Vocês todos já são cabalistas e não sabem, tá? E ao mesmo são cabalistas e não sabem. Já estão contando a aula toda de antes, sem saber. E ao mesmo tempo, o Eterno teve um desejo altruísta, né? É isso mesmo. O universo foi criado exatamente por isso. O homem primordial lá do Cadmon foi criado exatamente por isso, porque o Eterno, sendo pleno em si mesmo, preenchendo todas as coisas, ele queria compartilhar com alguém. Exatamente. Sim. Fala, Leocádia. Daí tem que ter cuidado com o desejo, para que lado nós vamos levar esse desejo, né? Se é para fazer o bem ou para fazer o mal também, né? Ou o desejo, tem os desejos da carne, como diz aí a palavra, né? E fazer cumprir os desejos que não agradam ao Senhor. Exatamente. Dentro de cada nível de desejo, tá? Você tem
o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. Yetzer Hará, inclinação para o mal. Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Porque o que acontece? Desejar não é, como a Aline falou, desejar não é errado. O desejo de receber é bom. Mas o desejo de receber somente para si mesmo é errado. O desejo de receber para compartilhar é bom. Porque ele repete o desejo de compartilhar do eterno, entendeu? A gente vai ver essa questão do desejo de receber somente para si mesmo e desejo de receber para compartilhar. Cara, vocês já estão com a cabala dentro de vocês, é impressionante. Então, o que acontece? O empreendedor, mas em termos culinários, assim, o que você foi descobrindo que era um jeito que você conseguia fazer para um restaurante ou em casa, mas que para a fábrica não funcionava, quando você vai fazer em muita quantidade? Assim. Olha, isso que nós estamos fazendo aqui, botando colherinha, né? É uma questão. Uhum. Exatamente. Exatamente, eu vou explicar esse conceito para vocês. Gente, é muito lindo, é muito maravilhoso e é muito simples. O que me apaixona na Kabbalah é que ela explica de uma forma clara, simples, diagramada, figurativa e a gente entende. Então, o que acontece? Quando o Eterno nos criou, porque ele era pleno, ele sendo pleno, a única coisa que ele poderia fazer era transbordar de si, certo? O Eterno preenche tudo, ele é tudo, ele é pura luz. Ele nos criou como um vaso para nos preencher. Mas para que ele pudesse nos preencher, precisaria haver em nós o desejo. Qual o desejo? Qual é o desejo? O que o recipiente deseja? O recipiente, ele quer felicidade, e ele não quer apenas felicidade, ele quer felicidade constante, ele quer felicidade eterna. Eu não conheço uma pessoa que não sonhe com o céu. Nós temos um arquétipo, que é o céu, é o mundo futuro para onde a gente vai, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde tem felicidade constante, onde o eterno vai apagar dos nossos olhos toda lágrima. Todas as religiões têm o céu delas, né? Todas elas, por mais primitivas que elas sejam, elas carregam dentro delas essa visão do lugar perfeito onde há felicidade constante. É linda essa frase, o Eterno transbordou e criou-nos a sua imagem e semelhança. É muito lindo. Vocês já são cabalistas, gente. É impressionante, já está em todo mundo, cara. Ai, eu estou muito feliz. Então, essa felicidade varia de pessoa para pessoa, mas une a todos essa busca da felicidade, esse desejo por felicidade. Não importa como ela se traduza, não importa. É engraçado que antigamente, exatamente, é mais gostoso ganhar um presente ou ver a felicidade de alguém a quem nós presenteamos. Ou é mais importante vermos a felicidade em alguém que nos quer presentear, mesmo que nós não queiramos receber esse presente. Presta atenção na minha pergunta. Isso é muito, muito. Marilu, sei lá, o mais louco de tudo é que essa imagem e semelhança não é como nos ensinaram, mas como uma imagem refletida no espelho. Gente, peraí, deixa eu dar aula, que vocês estão dando aula por mim. Esse povo está sabendo muito bem. Que maravilha, gente. Então, o que você deseja especificamente na sua vida para obter felicidade? Pega e escreve. Não precisa ser agora, não. Escreve durante a semana. O que você deseja para obter felicidade plena, constante e ininterrupta? Mas e aí? Eu falei sobre isso uma vez no Shabat. Dependendo do nível de desejo das pessoas, elas podem desejar, é a coisa do querer e do desejar. Elas podem desejar coisas materiais. Eu falei da minha casa. Eu estou saindo dessa casa agora. Houve um momento em que o que eu mais desejava no mundo, eu só pensava nisso, era comprar essa casa. Eu queria muito essa casa. Trabalhei para ter essa casa, jejuei,
corri atrás, reformei a casa. Me senti muito feliz quando eu entrei nessa casa, comecei a adequar a casa a tudo aquilo que eu queria fazer na casa. Curti muito. Hoje em dia, tudo que eu não quero é essa casa. Olha que coisa. Por que que isso muda? Por que que a gente perde essa capacidade de permanecer na alegria da conquista? Casamento, isso acontece muito, infelizmente. O cara tá afim da mulher, a mulher tá afim do cara, estão apaixonados, tudo que eles querem é casar. Aí casa, vai passando o tempo, aquele fogo, aquela paixão vai diminuindo. Alguns conseguem transformar, né, em amor profundo, amizade, mas aquele desejo já não tem. Inclusive, algo muito interessante dentro do judaísmo, para incendiar e manifestar o desejo, são as leis do Shalom Bayit, as leis de Nidá, em que a mulher separa do homem durante a menstruação, eles não podem ficar juntos, né? E aí, durante 7 dias, eles têm que ficar separados, os ortodoxos não podem nem se tocar, e aí depois eles voltam, ou seja, é criado o desejo para uma satisfação renovada no casamento. E funciona, tá, gente? O índice mais baixo de divórcio está entre judeus praticantes da Shalom Bayit, da Nidá. Tudo nesse princípio do desejo e satisfação do desejo. Então, o que acontece? Quando eu queria essa casa nova, na verdade, eu não estava em busca dessa casa nova. Na verdade, eu estava em busca da sensação que eu senti quando eu conquistei a casa nova. A pessoa que quer um carro novo, na verdade, não é o carro que ela está desejando, mas é algo interior, é a sensação de vitória, de segurança, de conforto, de poder que um carro novo dá. E aí o tempo vai passando, e já não sente mais aquela novidade, e já não se sente mais tão satisfeito. Exatamente, a adrenalina da conquista. Alguns, né, principalmente homens, não conseguem se viciar na adrenalina da conquista. Então, você pode direcionar essa adrenalina da conquista para várias coisas. Mas sempre existirá uma fome, sempre existirá uma compulsão, sempre existirá um vazio por uma sensação, porque nós estamos em busca de uma sensação que um dia lá atrás, tá? Nós conhecemos, o ser humano conheceu, que é a plenitude de ser preenchido pela luz do eterno. Exatamente. A nossa fome, a nossa sede verdadeira, o nosso verdadeiro desejo é sermos preenchidos pelo eterno. Por quê? Porque para isso ele nos criou. Mas aí a gente tem que voltar a história para antes do Éden. Não vou falar sobre isso ainda, porque eu vou falar sobre alguma coisa muito importante e muito relacionada a nós. Por mais distintos que pareçam, todos os objetos do nosso desejo são apenas pacotes de felicidade com formatos diferentes. Esses vários recipientes de satisfação nos colocam em movimento e moldam nossas vidas. Mas o verdadeiro desejo, o verdadeiro pacote, ele pode ser descrito com uma palavra: luz. O que nós queremos é a luz do eterno, é a presença dele em nós, é ele transbordando em nós. E na Kabbalah, o que é a luz? A luz é uma metáfora para transmitir todo aquele espectro de plenitude desejado pelo ser humano. Olha o que o Michael Berg escreveu, que coisa linda, olha só. Quando um raio de luz do sol bate numa gota d'água da chuva, a luz se refrata nas cores do arco-íris. Pense nessa imagem. Assim como esse único raio de luz do sol inclui todas as luzes do espectro, a luz contém todas as cores da alegria e da plenitude que as pessoas buscam em suas vidas.
A luz contém toda a forma concebível de plenitude e prazer que uma alma possa ansiar. Isso inclui a alegria do sexo, o êxtase do chocolate, a vitalidade da boa saúde, o poder da prosperidade, a alegria de ter filhos, a bênção de um relacionamento apaixonado e pleno de amor. Luz também é a voz que chamamos de intuição, que atrai as pessoas certas e as oportunidades certas para as nossas vidas, a força que ativa o sistema imunológico, o espírito interno que desperta a perseverança e otimismo dentro de nós todas as manhãs, e o combustível que gera nossa motivação para procurar e obter mais e mais vida. É lindo isso, não é? É lindo. É lindo. A luz. E aí, o que acontece? A gente se lembra das Bessorot, né? A palavra luz, ela é constantemente mencionada por Yeshua nas Bessorot. E eu queria ler com vocês alguns versículos que vão trazer luz sobre o conceito de luz da Kabbalah. Porque o Brit Hadashah, ele é muito cabalístico, ele é muito místico. Cheio de sobrenatural, cheio de revelações em nível Sod. E à medida que a gente vai estudando Kabbalah, sabe o que está se aprofundando mais, ele vai ver isso. Você vai entender a profunda relação das palavras de Mashiach com conceitos da Kabbalah, né? Não porque ele fosse cabalista, não sei, mas porque ele conhecia a verdade e ele conhecia a profundidade do mundo espiritual. Olha só. Lá em Yohanan 12:36 está escrito assim: enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Lá em Yohanan 9:5 está escrito assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É interessante porque essa afirmação, ela não nos deixa a opção de acreditar que Mashiach era apenas um homem. Porque se ele fosse apenas um homem, Renato sabe disso, ele seria um louco. É verdade. Porque o diferente no meio da maioria é o louco, né? Se existisse, por exemplo, a possibilidade de pegar todos os loucos e colocasse num país, continente igual uma ilha, como a Austrália, todos os loucos ali, o normal que fosse visitar, esse seria o louco, porque eles seriam diferentes. É verdade. É o que foge à média, né? Isso. Exatamente. Então, Yeshua não nos deixou opção. Ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era quem ele dizia que ele era. Só que quando a gente começa a analisar todos os atos dele, ver a coerência, a consistência e o amor, só existe uma opção, acreditar que ele realmente era quem ele disse que ele era, né? Alguém que ousa dizer, sou a luz do mundo. E aí, quando você entende Kabbalah, quando você entende o conceito de luz na Kabbalah, que a gente vai desenvolver mais, você vai entender o que ele diz. Lá em Yohanan 5, ele fala o seguinte. Exatamente, é maravilhoso isso, Mariluz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Lá no comecinho de João, né? Essas primeiras afirmações de João em nível Sod, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, é algo profundamente cabalístico, profundamente. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Lá em Atos, né, quando eles falam sobre a questão da descida de Ruach HaKodesh, Atos 2, desculpa essa ouvinte aqui, né, a manifestação de Ruach HaKodesh se manifestou como luz, labaredas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fala, Mariluce. Pode falar.
Marilúcia e Renato, pode falar, Marilúcia. Abre o microfone aí. Não estou te ouvindo, não. Fala, Renato, enquanto ela acerta a coisa. Pode falar. O mais maravilhoso disso tudo, né, é que lá no Bereshit a gente lê haja luz. Verdade. 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 Haja luz, o Eterno se manifestando por meio da luz. Olha essa coisa. Fala, Mariluz. Abre o microfone, Mariluz. Acho que ela não está conseguindo abrir. Levantou a mão de novo. Olha só. Luz. Abriu. Pode falar. Pode falar, querido. Tá ouvindo agora? Estou muito bem. Ah, tá. Então, antes de conhecer a Techuvá, em 2015, eu me reunia com um grupo dos chamados desigrejados, né? Eu tinha saído das denominações e me reunia em casa com os irmãos. Só que eu tinha essa questão da luz em Gênesis 1, né? Eu lia, depois eu lia João e aquilo ficava no meu coração e o pessoal desse grupo, eles só davam valor a Brit Hadashah. Então, aquilo me deixava tão inconformada, porque eu sempre pensei que a palavra era uma só, de Gênesis a Apocalipse, né? E um dia eu fui questionar sobre essa questão de Gênesis 1, da luz, e uma pessoa me disse assim: mas, irmã, por que você está lendo o Velho Testamento? Isso é periferia da fé. Gente, isso foi como você me estapear a cara e esmurrar meu estômago. Periferia da fé. E aí aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, Eterno, mas não é possível, né? Será que não vale mais nada mesmo? E quando eu conheci, o dia que o Eterno marcou, eu falo isso pro meu esposo, né? O Eterno marcou um encontro comigo naquele dia. Porque eu estava tão triste e tão, assim, confusa com essa questão, né? Que aí o Eterno me fez ver um vídeo que falava, era do Matheus Andona, né? Na época, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, sobre a Paraxá Kitissá. E eu não entendia nada de judaísmo, mas eu fiquei vendo aquele vídeo, né? E ali ele prova Yeshua na passagem de Êxodo 33, quando fala que o Moshe pede, né? Ah, Eterno, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui e tal. E o Eterno tem uma conversa com ele sobre aquela questão. Eu vou te colocar na fenda da rocha, eu passarei, a minha bondade passará. Gente, quando ele começou a falar aquilo, eu acho que eu nasci de novo aquele dia. E eu entendi ao mesmo tempo que Yeshua também estava em Gênesis. Quando eu entendi isso, foi como, assim, parou, sabe? O mundo parou para mim. Eu falei, meu Deus, eu achei Jesus aqui. Jesus está desde Gênesis. Jesus está no Velho Testamento. Ele está em cada paraxá. E aí eu comecei a ver, eu vou te dizer que eu passei uma semana chorando vendo os vídeos. Eu vi todos os vídeos do Ensinando de Sião, todos. Eu passei uma semana chorando. Aquilo me libertou daquela tristeza do tal da periferia da fé, sabe? E como é importante a gente entender que Yeshua está desde sempre, né? Ele não foi criado. Ele é uma emanação. Então, quando o Eterno falou, seja luz, seja, não era nem, no original é seja, né? Existe a luz, né? É como se ele colocasse Yeshua para fora naquele momento. Ele falou Yeshua é a palavra. Nossa, foi tão perfeito, sabe? Só queria compartilhar isso com os irmãos, não quero tomar muito tempo, não. É isso. É muito profundo isso, é muito maravilhoso. Fala, Renato.
O que aconteceu com a Marilúcia é que ela conseguiu dar sentido, né? E uma coisa que me ocorreu até um pouco antes, nos slides anteriores, né, quando fala de felicidade. E o que é felicidade? Felicidade é uma vida com sentido. É você procurar sentido em tudo aquilo que você deseja. Tem que ter sentido. Como ela desejava saber por que periferia, quando ela ouve uma palavra que justifica e transforma a periferia em centro, fez sentido. Aí vem uma felicidade. E felicidade nada mais é do que uma vida com sentido. Não é ter, não é possuir, não é eu vou ser feliz quando tiver algo. Porque você pode ter tudo e não fazer sentido. Então, sempre que algo faz sentido no nosso desejo, isso se traduz em felicidade. Muito bom, muito bom, muito bom. Fala, Aline. Eu aprendi que toda como se Exu é realmente a porta da criação, né? Uhum. Voltou, voltou. Fala. Voltou. Voltou. E aí depois ele vai, assim, em Bereshit, vai narrando, dizendo, e criou os céus e a terra, e viu que era bom, e criou não sei o que, e viu que era bom. Tudo que vai criando vai dizendo que é bom. Na gematria, a palavra bom, que é to, e a palavra luz, que é or, elas têm a mesma numeração. Eu tenho um livro muito bom sobre as parashotes de Bereshit, que se chama, acho que é a Luz da Torá, de Bereshit. Só comentários, né? E lá fala o seguinte, que toda a atenção que é bom, ele está dizendo que é luz também, né? Por conta dessa terapia das duas palavras. Então, toda a criação ela foi feita com luz, na luz. Tudo tem a luz. Essa luz ela está em tudo. É isso. Muito bom, muito bom. Or, né? E Tov tem a mesma gematria. Aí, olha só, vamos lá. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Que luz? Yeshayahu está falando de quem? De Yeshua, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam vistas, né? A questão da luz é quanto mais perto da luz você está, quanto mais iluminado está um quarto, mais você vê imperfeições nele. Um quarto na penumbra, você não vê sujeira, né? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha só. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Isaías 63. Os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Aí lá na Brit Hadashah, Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. João 1,7. Olha só. Esse, falando de Yohanan, né? O imersor. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Porque o mandamento é lâmpada e a Torá é luz. E as repreensões da correção são caminho da vida. Yohanan 8,12. Falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, quer coisa mais clara do que isso? Quem é a luz do Eterno? É Mashiach. Quem é a luz do Eterno? É a Torá.
Mashiach, a nossa Torá viva, é a luz do eterno, a revelação do eterno aos homens. Quando a gente viu o conceito de árvore da vida, a gente vai ver, né, os 3 últimas sefirot baixos, Zeirampim, que são Mashiach. Por meio de Mashiach, o eterno manifesta a sua luz aos homens. Plenitude vem por meio de Mashiach. Tudo o que nós necessitamos, todo o nosso desejo pode ser encontrado na Torá viva, que é Mashiach. Somente ele pode completar nosso recipiente e nos satisfazer definitivamente. Ele é a luz de que a Kabbalah fala. É Mashiach, por meio de Mashiach, que se manifesta a luz do eterno, né? O Ein Sof. Alguém escreveu alguma coisa que eu não li? Deixa eu ver. Yeshua é a forma do eterno nos mostrar um pouquinho da sua luz. Isso. Por quê, gente? Ai, eu tenho que falar, eu vou me adiantar aqui um pouco. É porque eu fico querendo fazer por etapas, montar o quebra-cabeça. Eu entendo vocês, é tão apaixonante esse tema que dá vontade. O que acontece, gente? Quando o eterno... É muito bom, né? Ai, eu vibro. Quando o eterno criou tudo que nós vivemos aqui, esse universo material, dual, de tempo, espaço, dimensional, na verdade, é uma bolha dentro do eterno. Tudo que nós vemos em termos de universo, ou universos materiais, é uma bolha dentro do eterno, dentro da plenitude do eterno. O eterno se restringiu a sua plenitude para nos dar a oportunidade do conhecimento do bem e do mal que a gente queria tanto. Então, existe luz e não luz. Bem e ausência de bem. Plenitude, ausência de plenitude, na verdade. Fala, Marilu, você quer falar? Vai. É que eu aprendi assim, que realmente não existe nada onde o eterno não esteja. Não existe um cantinho, por exemplo. É porque ali o eterno não está. Tudo é a presença do eterno. Ele permeia todo o universo e tudo que foi criado e ainda o que não existe. É muito louco a gente saber Mesmo ele disso. se restringindo, tá? Essa bolha do mundo material está dentro dele, então ele está sempre. Olha que coisa maravilhosa. Fala, Renato. É maravilhoso, porque como é curioso, né? Ele não criou as coisas negativas, mas todas as coisas positivas têm um antônimo. É como uma moeda que tem o outro lado, né? Então, o outro lado da moeda da luz é a escuridão. Né? Mas quando vem a luz, a escuridão se revela. Eu pensei num exemplo agora. Quem já passou em frente a uma boate à noite, né? Na hora que ela vai funcionar, aquelas luzes, aquele colorido, aquilo bonito, né? Mas passa de dia com a luz. Olha como aquele lugar é feio. Pode prestar atenção. Todas elas são... É estranho, é preta, sombrio, onde a luz da noite faz efeito, mas pode prestar atenção. Né? É verdade. Então, Deus ele não criou o negativo, mas é o antônimo, né? O outro lado. E o desejo também pode ser para o mal. O homem quis conhecer, né? o mal. Né? Na verdade, Eva pensou que ela conheceria o bem e o mal. Na verdade, ela só conheceu o mal, porque o bem eles já viviam na sua maior plenitude. Exatamente. O bem ela já conhecia. Os que conheceram foi o mal, e foi um desejo. Né? Exatamente. Exatamente. E é muito interessante, a gente vai ver, porque a gente está construindo, né, para a gente entender o que aconteceu antes do Éden, o que aconteceu no Éden. E é muito interessante isso que você fala, porque realmente muito daquilo que a gente toma como oposição, né, é vácuo. É vácuo.
Mas aí a gente vai conhecer o conceito do eterno em nós, tá? É tanta coisa para conhecer, a gente vai ter que ir Ai, no passo a passo. é muito bom, é muito bom. Apaixonante. Aham. Então vamos lá. O desejo. Gente, falta 10 minutos só, voa. O desejo último do ser humano é o desejo pela luz. E os cabalistas nos dizem ainda que essa luz está em toda parte. É a substância mais comum do nosso universo. Ela preenche o cosmos, ela satura a nossa realidade. Essa luz é infinita, ilimitada, e ela está sempre pronta para preencher mais do que nós podemos imaginar. Essa luz é o Ein Sof, o ilimitado, o eterno. A gente precisa entender, vamos meditar um pouquinho sobre o conceito do eterno. O que é o eterno? Porque muitas vezes a gente pensa aquela coisa, né, do antropomorfismo, do eterno, né? Quem é o eterno? O que é o eterno? O eterno é onisciente, o eterno é onipotente, né? E o eterno é onipresente. Vamos pensar sobre essa onipresença. Vamos falar um pouco. O que quer dizer onipresença? Quem pode me dizer o que é onipresença? Está em todo lugar, né? Pode estar em todo lugar. Está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Se ele está em todo lugar ao mesmo tempo, existe algum lugar que ele não esteja? Não, impossível. Ele permeia tudo. Se a gente entende a Aline falou que caiu, não está conseguindo voltar. Peraí, deixa eu mandar o link para ela de novo. Que estranho. Se a gente entende que existe um mundo espiritual e um mundo material, e o eterno é onipresente, será que existe realmente algum lugar em que ele não esteja de maneira nenhuma? O eterno ser onisciente. O que quer dizer ser onisciente? Conhece tudo. Tem toda a ciência do mundo, de todos os lugares. A ciência está com ele. Se ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo que acontece no passado, presente, que vai acontecer no futuro? Sim, porque ele não está limitado ao espaço-tempo. Se ele pode todas as coisas, o que é? Se ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele pode restringir, limitar a si mesmo? Pode ou não pode? Pode. Pode. Ele pode todas as coisas? Certo? Ele pode o que ele quiser, né? Nós é que não podemos restringir ele. Então a gente descobriu que ele preenche todas as coisas, está em todos os lugares, que ele é luz, que ele conhece todas as coisas. Então, obviamente, ele enxerga o tempo por todos os ângulos, certo? Ele enxerga o espaço por todos os ângulos, já que ele está à volta do universo temporal e espacial, correto? E ele pode todas as coisas, inclusive ele pode se restringir a si mesmo, enfraquecendo a luz dele dentro daquele universo, para que possa haver escolha. Leocádia, peraí. Deixa eu fechar aqui.
esse conceito é muito importante. Renato, você levantou a mão, quer falar? É assim, eu estava pensando, né, quando a gente você fala assim, em um lugar escuro, né, ausência de luz. Mas a ausência de luz significa que a luz pode incidir ali, só que ela não retorna. Então, essa é a origem da cor negra, né? Toda a luz entra ali, mas não sai nada dos nossos olhos. Então, ali está vazio. Por isso a gente vê a cor preta, né? Então, ele pode entrar ali, né? Só que dali não sai luz, né? Não sei, é um raciocínio que eu estou tentando construir, né? Ou ele pode se limitar a não entrar ali e dali não tem luz mesmo, por isso que é preto. Só que a ausência de luz no universo, ela nunca é total. O eterno se restringiu apenas parcialmente. Fala, Marilúcia, e a gente vai ver isso. Fala, Marilúcia. Então, uma coisa que é muito interessante e que depois de muito tempo que eu vi isso, eu ainda estou digerindo, é Isaías 45:7, né? Que o Eterno fala. Deixa eu ler aqui para não falar besteira. Eu sou Adonai, não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu fortaleço, ainda que não me conheça, tal. Eu sou Adonai e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo o bem-estar, crio a desgraça. Eu, Adonai, faço tudo isso. Então, é uma coisa muito louca, porque quem veio do cristianismo como eu, foi ensinado que existem duas forças no universo, né? O mal e o bem. Aí você vem aqui na palavra e você vê que não existe o mal e o bem. Existe o eterno. Ele criou o mal e o bem. Aí é aquela coisa. Como que pode o eterno ter criado o mal se ele é todo bem, né? Mas ele pode. Ele é o eterno. Então, nada se furta da onisciência da onipotência dele, né? É muito louco isso. Agora, por quê? O que acontece é o seguinte: vamos ressignificar o mal. O que é o mal? Ausência de bem. E aí existe o conceito cabalístico da árvore da vida, que a gente vai ver também. Eu vou dar só um gostinho para vocês. O Sefirot, né, da árvore da vida, na verdade, são filtros por meio dos quais o Eterno filtrou a sua onipresença, a sua onipotência, a sua totalidade de luz, para criar para nós um ambiente no qual nós fôssemos capazes de fazer o que a gente queria, sermos co-criadores com ele e escolhermos entre bem e mal. Na próxima aula, eu vou explicar como que isso aconteceu. E é uma história de amor tão maravilhosa, tão linda, tão linda, tão linda, que ela vai explicar muita coisa que você nunca entendeu. Porque a história do Éden, na verdade, ela é codificada. O que quer dizer conhecimento do bem e do mal? Na verdade, o conhecimento do bem e do mal é o conhecimento da dualidade que o homem não conhecia. Ele só conhecia luz, plenitude, cuidado, correto? Ai, que vontade de sair contando, gente, não posso. 21h59 tem que encerrar. Porque Que vontade de ouvir tudo. E é maravilhosa a forma como a Kabbalah explica isso de maneira simples. Próxima aula vai ser isso, a história de amor entre o Eterno e nós. E por que esse mundo dual? É sensacional, é sensacional. Gente, vou parar por aqui. Muito bom estar com vocês. Ai, eu fico assim tão feliz, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Vou terminar com uma pergunta, tá? Se a essência das pessoas é o desejo, se as pessoas desejam luz e se o universo está coberto de luz, o que se interpõe no caminho da nossa felicidade permanente?
que impede? E a gente vai ver isso semana que vem, e a gente vai saber da história de amor do Eterno por nós e porquê da criação do universo. Gente, shalom. Muito obrigada pela atenção de vocês. É muito bom estar com vocês. Esse tempo voa. Shalom. Shalom, muito obrigado. Shalom, boa noite. Shalom, boa noite. Gabi. Shalom, boa noite. Boa noite, vó. Vou mandar lá agora.